poderoso e santo Deus de Jacó, Deus todo-poderoso e santo, a tua glória, a tua presença, eu me prostro diante da tua presença, diante da tua glória. Santo, santo é o nome do nosso Deus. Santo, santo é o nome do nosso Pai. Aquele que vive e reina para todos. O salve da igreja, uma paz do Senhor, amém? Deus, Deus, santo, Deus eterno. Vamos nos colocar de pé. A ti pertence. Abre suas Bíblias em Êxodo, A ti pertence a adoração. capítulo 2. Deus eterno, Deus poderoso. Santo, santo é o teu nome. Digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Viva a vontade de Deus. Amém? Irmãos, eu vou ler os simples e peço, por favor, que vocês leiam os pares, tá bom? Até o 10. O nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junto e o betumou, com betume e pés, e pondo nele o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a filha de Faraó desceu a levar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e crie-o, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos diante do Senhor para adorá-lo, para buscar em nossas vidas como único e suficiente Salvador, Pai. Venha nos abençoar com o teu poder, com a tua bênção, com a tua misericórdia, Pai, pois sabemos que o Senhor é maravilhoso e misericordioso e cuida de nós com tanto amor. Senhor, usa-me como canal de bênção, Pai, e fala comigo neste momento, entregue o teu recado ao teu povo, Pai. É o que eu te suplico, é o que eu te peço em nome de Jesus, e nos abençoa grandemente. Amém? Podem sentar. Eu estava lendo sobre a história de Moisés, e se a gente for fazer uma reflexão sobre toda a história dele, Deus ele fala grandemente conosco, não só naquela época, mas nos dias de hoje. A vida de Moisés, ela não foi só maravilhas. Moisés, ele sofreu muito. E a gente, quando vê falar do profeta Moisés,
a gente se atenta para as obras de Deus, tudo que Deus fez, todas as suas maravilhas, mas olha como Deus trabalhou. Moisés, ele já começou neste mundo com uma vida muito difícil. O faraó, ele ordenou as parteiras para que matassem todos os meninos que nascessem. Por quê? Por que o faraó fez isso? Porque o povo hebreu, ele tinha uma promessa do Senhor. Deus, ele disse para Jacó que ia multiplicar a sua descendência. Então os hebreus, eles foram se multiplicando cada vez mais. E o que o faraó pensou? O faraó da época de José, ele tinha falecido. Então entrou o sucessor no lugar dele. E esse sucessor que ficou no lugar do faraó que tinha falecido da época de José, ele tinha muito medo dos hebreus tomar o seu trono. Então o que ele pensou? Eu vou ordenar para que todas as crianças do sexo masculino sejam mortas e poupar as do sexo feminino. Olha o que se passou na cabeça do faraó. As meninas vão conhecer os egípcios, vão casar e seremos uma só nação e será mais fácil para dominá-los. Mas Deus é soberano e Deus é maravilhoso. E o que Deus fez? Quando as parteiras iam para fazer os partos das hebreias, elas já estavam com seus filhos. Então o faraó as chamou. Por que vocês não me obedeceram? Por que as crianças do sexo masculino estão aí se eu ordenei para matá-las? E elas disseram a faraó: quando chegamos lá, todas as crianças já estavam nascidas, elas são diferentes, grande faraó, dos egípcios. Por quê? Porque Deus, ele tem um plano nas nossas vidas. E Deus, ele tinha um plano na vida de Moisés. Moisés, ele nasceu e ficou com sua mãe por 3 meses. E ela o escondia, ele não podia chorar, ele não podia fazer barulho nenhum para que não fosse descoberto. Com 3 meses, ela não conseguiu mais esconder. Então a palavra do Senhor, ela nos conta que a mãe dele de sangue o colocou em um cesto e colocou no rio. Mas olha só como Deus é maravilhoso. A filha do faraó o encontrou e o criou. Pediu que chamasse uma ama de leite e Deus enviou exatamente a mãe de sangue dele para cuidar dele e o amamentar, até que ele tivesse uma certa idade e fosse para a filha do faraó. E assim fez. Mas olha o mistério de Deus, se a gente for se atentar em todos os detalhes, porque precisamos prestar atenção em todos os detalhes da história de Moisés. Deus permitiu que Moisés fosse criado em berço de ouro. Nada faltava para ele. Ele era rico, ele tinha tudo. Ele foi criado com muita grandeza. Então, o que Deus fez com ele? Deus permitiu que Moisés conhecesse o outro lado da história. E assim aconteceu na vida de Moisés. Moisés, ele foi defender o povo hebreu e acabou matando um egípcio. E com isso o faraó descobriu e começou a persegui-lo para matar. O que aconteceu com Moisés? Ele teve que fugir para onde? Moisés, ele teve que fugir para um deserto. E lá no deserto, ele viu as filhas de Jetro e as ajudou dando água para seus animais, quando os pastores não deixou que elas dessem água para os animais dela. E Deus permitiu que Moisés morasse na casa de Jetro, vindo a casar com sua filha, que se chama, deixa eu ver o nome dela aqui porque ele foge da memória, eu esqueço, Zípora. E ele se casou com Zípora e viveu lá nesse deserto pastoreando a criação de Jetro por muitos e muitos anos de sua vida. Por quê? Deus não é poderoso? Deus não é Deus? Ele não podia muito bem
naquela época que Moisés estava lá vivendo no palácio, com todas as riquezas, com todo o prestígio que ele tinha, com toda a coragem, com toda a polpa, toda a honra que ele tinha, Deus não podia ter usado Moisés exatamente naquele momento? Poderia, não poderia? Como ele estava ali, ele estava mais próximo do rei. Não poderia ser mais fácil para ele convencer o rei de libertar o seu povo? Porque ele morava ali. Mas olha como Deus age. Deus mandou Moisés para o deserto. E por lá ele ficou vários anos. Por quê? Pastoreando as ovelhas, sendo pastor de ovelhas. Porque Deus ia dar milhares e milhares de ovelhas para Moisés pastorear, que era o povo hebreu. E se Moisés não tivesse nenhuma experiência, como que Moisés ia conseguir coordenar todo aquele povo? Qual a mentalidade que ele ia ter para coordenar todo aquele povo? Então Deus ensinou para Moisés e mostrou para Moisés que ele é Deus. Outra coisa, se a gente fosse atentar, se naquela época no palácio Deus tivesse conversado com Moisés, falado para Moisés, decretado para ele libertar o seu povo, Moisés iria se vangloriar. E toda honra, toda glória é do nosso Deus, porque não cai uma folha no chão se não for com a permissão do nosso Deus. Tudo ele faz. E, no entanto, Moisés poderia muito bem se vangloriar. Eu levei meu povo, eu cuidei do meu povo, eu fiz isso. Então, muitas vezes, Deus permite acontecer algo em nossas vidas para nos ensinar algo. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Talvez a gente está passando por um deserto, porque isso acontece com todos nós, não é verdade? São problemas diversos. E todos nós enfrentamos problemas. Todos nós. E quando a gente está passando por sofrimento, por problemas, seja ele qual for, a gente vai para os pés do Senhor. A gente ora, a gente clama, a gente busca, a gente pede socorro. E ali a gente faz exatamente o que Deus quer que façamos. Que entregamos a nossa vida a Ele, que buscamos a Ele e que confiamos no agir dEle, porque Ele tudo pode, nós não podemos nada, nós não damos conta de nada. Vou contar um testemunho para vocês. Eu sempre oro pela minha família, eu sempre busco e peço a Deus para cuidar da minha família. O ano passado, meu esposo estava dormindo, ele e o irmão dele lá no trabalho, que ele fica alojado, em alojamento. E no alojamento que ele se encontrava, tinha um vitrô, e o vitrô grande assim que dá para passar uma pessoa. E em Minas Gerais é muito quente, tá? Muito quente nessa época que aconteceu. Estava muito quente, estava calor, e eles deixaram o vitrô aberto por causa do calor. Entrou um bandido lá dentro com ele dormindo. O irmão dele estava dormindo. A cama do irmão dele era assim, bem encostada na parede onde estava o vitrô. O bandido entrou por esse vitrô, pulou o irmão dele, e meu esposo estava na cama em frente. Roubou o celular do irmão dele, roubou o celular do meu marido e roubou o celular da empresa. E Deus não permitiu que eles acordassem. Glória a Deus, louvado é seu santo nome. Imagina se eles tivessem acordado. Eu perguntei para o meu esposo, se você tivesse acordado, qual reação você ia ter? Ele falou, não sei te responder. Não sei. E se eles tivessem acordado no momento, eles poderiam ter tido alguma reação? Poderiam estar mortos, não poderia? Porque geralmente bandido, quando entra para roubar, ele já entra mal intencionado, tanto que ele rouba. Então alguma arma ele carrega com ele. Olha o livramento que o Senhor deu para o meu esposo. E esse não foi o primeiro livramento. Então eu venho falar para vocês a importância da oração, de colocarmos as nossas vidas na mão de Deus a todo tempo, mas é a todo tempo da nossa vida.
Porque só Ele pode nos livrar. Se não é Deus para nos livrar, o que seria da gente? Como que seria de nós? Olha o acordo que Deus tinha com Moisés. Deus, Ele é presciente. Ele prevê o futuro. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, depois, daqui muitos anos. Ele sabe de tudo. E ele sabia como que seria todo o percurso de Moisés. E ele foi tão amigo de Moisés, a Bíblia nos relata que Moisés viu a Deus face a face. Imagina nós vermos Deus assim, ó, face a face, que ele viu que não ia ser, gente. Como eu queria que isso acontecesse comigo, mas eu sei que é impossível, né? Pelo pecado. E Moisés, ele alcançou essa graça. Moisés, ele viu Deus face a face. E Deus revelou para Moisés todo um passado antes de Moisés ter nascido. Porque na palavra do Senhor diz que Moisés nasceu no livro de Êxodo. Fala o dia do nascimento que Moisés nasceu. Foi esse que lemos. E Deus permitiu, instruiu, ordenou a Moisés para escrever os 5 livros da Bíblia. Não sei se vocês prestaram atenção, mas o pastor Wesley já falou aqui na pregação dele. O pastor Wellington Badaró também já falou sobre Pentateuco. Não sei se eles pregando vocês observaram e atentaram para essa palavra. Não sei se todos sabem o significado de Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. E quem escreveu os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros, foi Moisés. Como que Moisés ia escrever Gênesis se ele ainda não tinha nascido? Como que ele ia saber? Porque em Gênesis nos relata a criação do mundo. Como Deus o criou, Eva e Adão, Caim e Abel, José e Jacó. Moisés não tinha nascido. Como que ele sabia de tudo isso? Olha o amor que Deus teve para com Moisés. Olha que honra para Moisés na época, né? Como Deus é lindo e como Ele é soberano. E o Moisés assim o fez, o que o Senhor o ordenou. Moisés, quando ele estava lá no deserto pastoreando as ovelhas, um belo dia, Deus falou com ele. Irmão Wesley, coloca para mim, fazer um favor, em Êxodo, capítulo 3. Louvado seja Deus, Deus Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levando o rebanho através do deserto, e veio ao monte de Deus e a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar onde que tu estás é terra santa. Amém? Deus conversou com Moisés. Deus o ordenou para ir lá no Egito e libertar o teu povo que estava cativo há 430 anos. Deus o escolheu para tal feito. Louvado é o nome do Senhor.
Moisés foi. Primeiro Moisés refutou. Ele não queria ir, ele ficou com medo. E ele ficou dando desculpas e desculpas a Deus que ele não poderia, que ele não era capaz. Mas Deus sempre o sustentando. Moisés, eu estou aqui. Eu estarei com você, Moisés. Vá e cumpra a minha palavra. E assim Moisés foi. Encontrou com Arão, que também foi determinado por Deus, que é o irmão de Moisés, e foi cumprir a ordem do Senhor. Chegando lá, vocês sabem tudo que aconteceu sobre as pragas. Faraó não queria libertar e veio as 10 pragas, enfim. E o povo saiu do Egito. Infelizmente, o ser humano nunca está feliz com nada. Vocês já observaram isso? Que o ser humano nunca está feliz com nada? Deus dá uma coisa, ele quer outra. Deus dá outra, ele quer outra. Ele não agradece, ele murmura, e ele pede. Assim foi naquela época e é nos dias de hoje. Infelizmente, isso acontece nos dias de hoje. Moisés foi lá em Êxodo 16:4, nos conta que no deserto o povo começou a murmurar, que estava com fome, que queria comer. E falaram o seguinte: Deus trouxe nós de lá do Egito para morrer aqui no deserto de fome. Deus, ele não se agrada de murmuração. Então eu venho aqui falar para vocês: quando vocês estiverem passando por um problema, acontecer alguma coisa na vida de vocês, não murmure. O que é murmurar? Ficar lamentando. Ai, eu não aguento essa vida. Ai, eu quero morrer. Ai, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu quero morrer, eu não quero mais isso. Gente, não faça isso. Ora, clame a Deus, que assim como Deus foi com Moisés, com Jacó, com Isaac, José e tantos outros, Ele também será com nós. Mas para isso precisamos nos humilharmos na presença do Senhor e pedir a Ele o que tanto precisamos, o que tanto necessitamos. O povo naquela época, Deus enviou maná do céu e eles ainda eram desobedientes além de murmurar. Nós também não somos? Quantas vezes a gente ora a Deus e fala assim: Senhor, eu preciso disso, me ajuda nisso, faz isso por mim, e pela misericórdia dele, não pelo nosso merecimento que nós não temos, mas pelo amor dele, pelas nossas vidas, pela misericórdia dele, ele nos dá. E quando ele nos dá, está prestes a gente receber, a gente fala assim: está demorando tanto, eu estou orando tanto, eu estou pedindo tanto, por que Deus está demorando tanto em entregar a minha bênção? Não temos paciência, não esperamos o Senhor. Se estamos orando, então vamos crer, vamos esperar, porque Deus, ele vai agir. Mas nesse percurso aí que estamos esperando, não vamos cruzar os braços, vamos continuar orando com fé e fazendo a nossa parte, porque é isso que Deus quer de nós: a nossa perseverança, a nossa obediência, a nossa humildade e, além de tudo isso, a nossa fé. O que é que nos salva? O que é que nos aproxima de Deus? Não é a nossa fé? É a nossa fé que nos aproxima dele. O que é fé? Fé não é acreditar. Se nós não acreditamos que Deus vai fazer, que Deus vai prover, então por que oramos? Oramos porque acreditamos que quem vai fazer, que quem vai prover é o Senhor. E é Ele que vai prover. Deus enviou o maná e ordenou para que comessem, pegassem uma porção para se alimentar, porque no outro dia Deus ia mandar o maná novamente. Deus, ele só não ia mandar o maná no sábado, que era o sábado do descanso ordenado por Deus. Então, na sexta-feira era para pegar a porção dobrada. O que muitos hebreus fizeram com suas teimosias? Pegaram a lã. O que aconteceu foi que virou tudo bicho, larva, né? Deus permitiu que tudo virasse larva.
desobediência. O povo começou a murmurar novamente com Moisés sobre carne. Eles queriam comer carne. Lá vai Moisés orar, clamar a Deus. E Deus enviou codornizes para que eles se fartassem. Ou seja, tudo que Deus fazia, o povo não agradecia. Deus enviou as 10 pragas. Deus abriu o mar vermelho. O que mais esse povo precisava? E nós, nos dias de hoje? E nós? O que nós estamos fazendo para entendermos que Deus Ele vive, que Ele está aí e que precisamos entregar nossa vida para Ele? Não basta estar sentado aqui no banco da igreja, ouvindo pregação e não colocar em prática, porque nós precisamos colocar em prática tudo que aprendemos. Aqui é o começo de tudo. Em casa, nós temos que continuarmos com a nossa fé. Nós temos que entrar no nosso quarto, ajoelhar, orar, clamar a Deus, pedir socorro para Ele. Por que a gente só ora assim fervorosamente, mesmo na igreja? Tem muitas pessoas que só oram na igreja. Nas suas casas não. Quando acontece algum problema, pastor, socorro, que isso. Ok, o pastor vai te orientar, vai pagar o preço por você, vai orar por você. E você? Você quer receber a bênção, mas você não quer o dono da bênção? Então precisamos pagar o preço pelas nossas vidas. Precisamos orar, clamar, crer, confiar e buscar. Olha só para vocês verem como é o ser humano. Vocês já observaram que o ser humano joga nas mãos da gente a responsabilidade de suas vidas? A decisão de suas vidas joga na mão o tamanho do pai, do tio, do primo, do amigo, do pastor ou do vizinho? Vou explicar para vocês entenderem melhor. Quando a pessoa está em dúvida com alguma coisa, por exemplo, ele quer comprar um carro. E ali na pesquisa dele ele viu 2 carros, justamente os que ele queria. E aí ele está tendo decisão: que carro que eu vou comprar? Qual dos dois? Qual dos dois que eu vou fechar negócio? Qual que eu vou comprar? E fica ali naquela agonia. E vai no pai: pai, esses 2 carros assim, que carro que eu compro? Ou na mãe, ou no pastor, ou no amigo, ou no vizinho, enfim. Aí a pessoa vai dar a opinião dele. Ah, fulano, se eu fosse você, eu comprava esse aqui. Ok, beleza, ele escolhe. Fecha o negócio, compra aquele carro. Um mês depois, o carro funde um motor. Adivinha o que a pessoa faz? Ah, eu escutei fulano, comprei esse carro, ele fundiu o motor, quebrei minha cara. Por que eu fui escutar? Por que eu fui escutar o fulano? É verdade que eu estou falando, mãe? Acontece isso na nossa vida, no nosso cotidiano não acontece. A decisão é nossa, exclusiva nossa. Nós não temos que pegar a nossa responsabilidade e jogar nas costas do próximo, não. E se deu tudo certo, tudo ok, você não vê a pessoa falando assim: obrigada, Deus te abençoe, te escutei e deu certo. Olha, por causa de você, eu fui muito bem sucedido. Quem é que vê as pessoas falar isso, gente? Não tem. Mas se não deu certo, foi fulano. As pessoas quando chegam até mim para me pedir conselhos, porque como eu disse para vocês, eu prego nas lives. Então muitas pessoas vêm até mim me pedir conselho, alguma coisa assim, então. Sabe como que eu os aconselho? E eu falo para vocês, eu aconselho vocês a fazer a mesma coisa. Vira para essa pessoa e fala assim: vou te ajudar a escolher o que você precisa. Sabe como? Vai para o seu quarto, ajoelha, ora, clama e busca a resposta em Deus. Porque tudo de Deus é perfeito e agradável. E Deus ele vai mostrar para você qual é a melhor decisão que você tem que tomar. Porque é Deus. Tudo na nossa vida é Deus. O começo de tudo foi Deus, o meio é Deus e o final é Deus. Não tem outro caminho. Tira a responsabilidade das suas costas. Ensina as pessoas. Você vai estar ajudando ele
Porque você vai estar dando a opinião que ele te pediu e você vai estar aproximando essa pessoa mais de Deus. Porque quem tem que responder tudo é Deus. E você vai estar ensinando essa pessoa a orar, ajudando ela a clamar, ajudando ela a orar e buscar em Deus. Porque é Deus que traz a resposta de tudo. É exatamente assim que eu faço. Tem um casal, eu paguei o preço por eles, orando, buscando, clamando, estava passando por dificuldade. Vinha a esposa conversar comigo, vinha o marido conversar comigo, e eu fui ensinando para eles: busquem Deus, busquem Deus. Vamos orar na madrugada. E os convidei a levantarmos 3 horas da manhã para orarmos. Acordava, mandava mensagem para ela, para ele, e eles separados, cada um na casa. E vamos orar, e vamos clamar, e vamos buscar a resposta de Deus. E eu ajudando. Começamos nesse propósito em maio. Em dezembro, que o propósito chegou no final. Olha o percurso todinho. Olha como Deus trabalha. Por quê? Porque Deus estava trabalhando na vida deles. Então Deus não entregou logo assim: vou fazer assim, vai acontecer. Deus, Ele nos prepara primeiro. Deus, Ele cuida de nós primeiro, para depois Ele entregar a bênção dele. Então, se algum de vocês está aqui atrás de alguma bênção, não desiste não. Continua orando, continua clamando, porque Deus Ele vai entregar para você o que você precisa, o que você quer. Só que Deus, Ele não vai te livrar do deserto. Você vai passar pelo deserto. Mas Deus, Ele vai garantir a sua vitória, porque quando cremos, buscamos, oramos a Deus, Ele entrega sim a nossa vitória, na hora dele, no momento dele, no tempo dele, mas Ele entrega. Por quê? Porque Ele nos permite passar pelo deserto. Porque enquanto estamos passando ali pelo deserto, nós nos transformamos em um ser humano melhor. A gente começa a parar a pensar: o que eu errei? O que eu poderia fazer para melhorar a minha vida? Outra coisa que eu venho dizer para vocês: nunca espere a mudança do próximo. Mude você primeiro. Muitas vezes em casa está lá o marido e a esposa e discute lá: mas o meu marido não muda. Ele não muda. Já orei tanto, já pedi tanto a Deus para ele mudar. Ele não muda. Muda você primeiro, mulher. Se for o homem, muda você primeiro, o homem. Porque a partir do momento que nós mudamos a nossa atitude em Cristo Jesus, nós vemos acontecer o milagre de Deus. Porque é isso que Deus quer de nós: a nossa humildade, a nossa mudança, a nossa perseverança. Sem Deus nada somos. Vamos amar mais o próximo. O amor entre as pessoas estão acabando. A gente não vê mais aquele amor, aquela coisa linda entre um irmão com o outro. É raro a gente ver isso. Muitas vezes a gente vê as pessoas lá fora sofrendo, padecendo, passa assim, olha lá, fez alguma coisa para estar desse jeito. É a mão de Deus que está pesando sobre ele. Misericórdia. O julgamento cabe a Deus, não é ao ser humano. A Deus cabe julgar. Quem somos nós para julgar alguém? Ao invés de você apontar o dedo, julgar, condenar, vai lá, estende a mão. Você está precisando de alguma coisa? O que eu posso te ajudar? Aquilo que você pode ajudar, ajude o seu irmão. Deus, Ele se agrada demais, demais da conta de que façamos isso, porque Deus, Ele é amor. Deus, Ele enviou o Filho dele por amor. Deus precisava ter enviado Jesus aqui na terra? Não, bastava ter acabado com a terra, o planeta Terra, com todo mundo e pronto. O que Deus fez? Deus está sempre dando oportunidade para nós. Todo o tempo Deus está dando oportunidade. Muda. Eu estou aqui. Eu quero que você muda, para que um dia você venha orar comigo aqui na glória. Mas isso precisa partir de nós. Essa mudança tem que ser de nós. Olha como Jesus sofreu, gente. Jesus sofreu absurdamente.
Por que Jesus sofreu tanto assim? Ele precisava sofrer, merecia sofrer? Não. Deus enviou Jesus por amor a nós. Olha, o tanto o Filho dele padeceu por nós. Não vamos deixar a vinda de Jesus aqui ter sido em vão. Não vamos. Vamos fazer o que Ele nos ensinou, o que Ele deixou aqui para seguirmos. Jesus está voltando. Acordem, igreja, porque Jesus está aí. Se brincar, Ele já saiu de lá. Olha os dias, o pastor Wesley prega direto aqui no altar, dos dias abreviados. Observa para vocês verem se realmente os dias não estão abreviados. A gente mal deita para dormir, já acorda. Vai fazer os afazeres da nossa já de noite. Como o tempo passou depressa. Já é hora de dormir de novo. Eu, hora que eu entro no meu quarto, lá para a cama, eu falo assim: nossa, mas já vou deitar aí de novo. De tão depressa que o tempo está passando. O tempo está voando. Olha o Covid-19, gente, todo mundo tem. É outro sinal de que Jesus está às portas. Olha como está o nosso país em relação aos governantes. Olha a presidência da República, olha o que aconteceu. Então precisamos estar atentos aos sinais. Os sinais estão aí. Vamos aproveitar a igreja, que nós estamos vivos para nos prostrarmos diante do nosso Deus e adorá-lo e clamá-lo e pedir a Ele misericórdia para que possamos morar com Ele lá no Palácio Celestial. Voltando para a vida de Moisés. Moisés passou por tudo isso, libertou seu povo, mas em um momento de raiva, Moisés desobedeceu ao ordenamento de Deus. Que Deus falou para ele conversar com a rocha, e ele feriu a rocha. Então, por causa dessa atitude de Moisés, Deus não o permitiu entrar na terra prometida. Moisés morreu com 120 anos e não entrou na terra prometida por causa da desobediência. Mas olha a misericórdia de Deus. Deus colheu Moisés para morar com ele. E aí muitas pessoas talvez têm dúvidas e falam assim: mas como que eu sei que Moisés está no céu? Porque ele fez todas essas benfeitorias, ele foi bom. Como é que eu tenho uma certeza que Moisés está com Deus? A Bíblia nos mostra. A palavra de Deus vem. Olha como Deus é perfeito. Ele sabia que talvez pudesse ocasionar essa dúvida em alguém. Deus colocou a palavra do Senhor na Bíblia, lá em Mateus 17. Deixa eu entrar rapidamente, porque o meu horário já se esgotou. Irmão, coloca aí para mim Mateus 17, por gentileza. Olha só o que diz. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu com o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falaram com ele. Quem que apareceu? Moisés. Então Deus nos mostrou que Moisés estava lá com ele, embora ele não entrou na terra prometida, mas Deus, com a sua misericórdia, levou ele para um lugar muito melhor, que é com o Pai, lá na glória, e é para lá que todos nós precisamos lutarmos para chegar. Então, igreja, discípulo amor, ajuda as pessoas, o que tiver ao alcance de vocês, façam o bem, não olhem a quem, porque Jesus pregou, Jesus foi instruído por Deus para trazer amor para nós. Então nós precisamos
pela nossa salvação eterna. Amém? Igreja, fica de pé, vamos fazer uma oração que eu já vou encerrando. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estou, ó Pai, para entregar, ó Pai Celestial, a minha vida, minha alma, meu espírito nas Tuas mãos, e te pedir, Deus, em nome do Senhor Jesus, me conduza nos Teus caminhos, ó Pai, coloca no meu coração amor para com o próximo, Senhor, e me ajude a percorrer todos os Teus ensinamentos, não me deixe desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, me ajude, Pai, a alcançar a salvação eterna com Cristo Jesus, me ajude, Senhor, enquanto aqui na terra eu estiver, estar sempre diante de Ti, dos Teus caminhos, Te buscando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.